Olá a todos, nós estamos muito contentes de estar aqui convosco hoje para conversarmos sobre as atualizações do programa de Commonwealth Cares for Children. Neste outono, nesta apresentação, nós iremos conversar sobre o histórico C3, os objetivos que nós temos para o programa e os específicos para algumas alterações desse plano que nós temos também para algumas alterações. Começando um bocadinho com a história de C3, já temos esse programa em vigor, já tem 3 anos, e como já foi visto, é uma fonte vital de estabilidade financeira para o Estado. Originalmente, o programa começa e estabiliza programas operacionais, suas despesas, mantendo capacidade para famílias que trabalham durante o período de tempo. Quando existe inscrição limitada, cria muitos desafios financeiros para programas, mas com o tempo nós encontramos que inscrições retornadas a C3 continuam sendo poderosas, e o apoio ao programa aborda investimentos e compensações e benefícios com o desenvolvimento. Com o tempo, programas reportam que existe necessidade de ter aumentos devido aos custos que aumentam. E também estamos comprometidos a dar serviços de educação para famílias com crianças novas que precisam de trabalho e ter sucesso nestes investimentos de C3. Para o C3, também para inquéritos que estão acontecendo, temos visto como esta capacidade tem aumentado com o tempo que o C3 está ocorrendo. Agora, nos níveis pré-pandêmico, nós temos visto compensação durante este tempo e também programas têm relatado para manter affordabilidade para famílias, sustentabilidade para famílias e também para que possamos suster essas operações. Atualmente, e quando olhamos Neste adiante, momento, consoante nós verificamos o identificamos futuro os do nosso objetivos, programa, objetivos identificamos e alguns nós ficamos muito objetivos que felizes de guiam perceber que nós estamos esse falando dessas trabalho e escolas, estamos visto que felizes nós hoje em acabamos de terminar o conversar sobre processo esses e para objetivos. vermos que E poderemos ver como o que a secretário legislatura do do departamento do governador e todos os agentes estão focados escritório do nesses governo objetivos e focasse focados nesse no trabalho trabalho para dar para suporte a apoiar esses esses objetivos objetivos. para a C3. Nós reconhecemos que Nós C3 é reconhecemos que um o C3 tem um mecanismo de objetivo financiamento econômico. crucial Nós vemos também para o a orçamento e a educação linguagem do infantil. Neste orçamento setor de cuidados, nós para tornar temos esse programa visto permanente, ah, sujeito para apropriação. esse orçamento, uma E nós também apropriação vimos de assunto, frequentemente e nós temos também o nível visto esse do orçamento a nível do C3 e a orçamento, manutenção de investimento o também Estado tem tido um até foco em hoje, e identificar também os recursos para identificando o foco esse programa. permanente de Outro princípio fontes importante para este programa. Outra é manter, importante nós reconhecemos que princípio isso para é o um objetivo suporte de importante manter a para C3, nós reconhecemos o que é um habilidade apoio nesse campo de importante para a dar suporte habilidade à família e do construir um terreno, sistema que é na mão de obra, e acessível também a financeiramente para qualidade do programa famílias e e que construir também um seja sistema de disponível para acessibilidade e todo o sistema. sustentabilidade para Nós também famílias. queremos Queremos assegurar também que, garantir que a distribuição de C3 estejam alinhadas com os custos para e dar melhor inscrições, suporte a esses para nossos apoiar programas, de melhor forma os nós programas, incluindo proporcionamos para escolas as mais crianças novas que nós servimos. e E também nós para temos fazer também alguns feito ajustes alguma ajustes ao programa modelagem para servir recentemente para fazer esse ajustes ao programa em objetivo. serviço ao Nós objetivo. acreditamos que é Nós também importante sentimos que é se importante para direcionar direcionar a adicionalmente crianças, a famílias financiar esses de programas que servem um rendimento moderado, famílias que incentivar tenham esse crianças rendimento moderado. para ter acesso a esses programas. Finalmente, nós reconhecemos que a preditibilidade desse É importante para financiamento programas individuais deve ser para acessar assegurado para que o programa, é importante o para o nível do Estado pelo programa, mesmo nível do Estado propósito. e Isso individual para o também é uma planeamento e coisa que estamos procurando administração maneiras deste de orçamento. garantir. Este slide Show mostra de slides um com sumário do os orçamento entendimentos. E suportado pelo C3, o como mencionado. financiamento Portanto, nós se mantém a temos 75 milhões de dólares. 300 milhões de Por dólares 75 milhões de dólares.
tínhamos no no último nível que ano, ainda nós estamos estamos, mantendo neste nível, que também é importante para esse importante para o programa. programa. O financiamento vem Financiamento vem de de, duas esse financiamento vem linhas de de financiamento dois diferentes, diferentes conseguimos ver programas. aqui. A A primeira primeira linha linha de de orçamento financiamento que providencia proporciona uma 100 milhões, que também traz programa de esse financiamento que tem financiamento de sido outro utilizado programa nos e últimos também anos, outro programa e de também um loteria digital novo que também está sendo financiamento de desenvolvido. loteria que está Nós sendo também temos desenvolvido neste momento. Tem 475 também milhões, 75 milhões de que também Fair é Share, que é um uma linha orçamento que de foi orçamento que está decidido anos sendo atrás adicionado nos últimos anos, e designado é para apoiar a frequentemente, educação e em parte, transporte, e usado também para financiar o utilizado para C3. apoiar o C3. O, fi- O o orçamento também financiamento inclui também, um o número orçamento também de inclui, secções exteriores. Esta isso é é uma uma língua que linguagem que também inclui, define a C3, olhando para a e também frente, algumas e línguas também algumas específicas línguas do específicas. atual ano fiscal. O nosso Nosso foco foco aqui nesse requer, ano a é partir nos requerimentos para da o linguagem fundos C3, para desse ano no fiscal. ano Mas também é fiscal importante explicar corrente, que mas nós é também estamos importante focando nesse ano reconhecermos que e atual darmos atenção aos e nos requisitos assegurar que futuros estamos que construindo um tomam sistema que lugar. seja aplicável E para tudo. também garantir que estamos Mas criando um atualmente sistema nós que seja temos responsivo, o mas nesse requerimento de momento nós que nós queremos nos asseguramos assegurar que que incluímos as matrícula inscrições, e nós vamos neste explicar no próximo momento, slide como incluem faremos isso. cálculos de E também é financiamento e importante também que a gente olhe as para as percentuais percentagens do do fundo de financiamento financiamento. C3 e também diferentes categorias Qualquer de coisa programas maior do que para 25% servir 25% de de crianças licença do recebendo programa ou assistência financeira para cuidados infantis. cuidado infantil, assistência Nós financeira ou precisamos assegurar que famílias mais com de rendimento baixo. Nós temos que ter 50,5% dos certeza nossos que fundos são 50% direcionados para desses esse programa. financiamentos são direcionados Para para esses programas que têm pelo programas, menos uma criança, para mas não programas mais de com vinte e cinco pelo por menos cento das uma crianças criança, recebendo mas o não CC, mais que nós temos que 25% nos da assegurar criança que pelo menos recebendo o C3. Nós 28,4%. queremos assegurar que Então, pelo nessas duas menos vinte e oito por categorias, nós cento temos que, tem nós duas podemos ir acima categorias nesses financiamentos, mas não podemos abaixo ir desses abaixo. programas de financiamento. A última categoria não Na categoria serve dos programas nenhuma que não são, criança e nós não recebem podemos gastar o mais de financiamento do 21% CC, nesses programas. Então, este isso é um é um limite cap mais do ao que invés é do nível um de solo, orçamento. Existem outras um piso. linhas de linguagem anuais que para, oferecem profit para operacional nos assegurar que em cada um deles recebe Massachusetts que mais do que recebem para assegurar 21%. e recebem Nós 1% estamos total do tentando C3 encontrar de meios de financiamento implementar esse disponível. programa e também como Implementando este programa acessar a autoridade para e comissionar em esse como trabalho. utilizar a autoridade. Este slide mostra Esse a slide estrutura mostra a básica estrutura básica da desse fórmula de programa. C3. Eu acho que Para para aqueles aqueles que já familiares estão com o familiarizados com C3 o no C3, ano as partes passado, não essas alteram. partes não Nós mudam. temos a capacidade de licença Nós multiplicada também pelo temos diferencial de uma base que foi taxas multiplicada baseadas na com base idade em níveis mais que fomos jovem servida. desenvolvidos. A capacidade de licença é a primeira Essa fórmula capacidade que nós foi criamos neste programas ajuste. que foram completamente matriculados, que nós também definimos Nós como temos programas de mais que incentivo, e isso também é 25% de baseado numa média inscrições. anual. Então, Mas vamos nós temos olhar para que trás em todas as olhar para trás inscrições e que ver têm todos os sido programas que usamos para realizadas participar e do programa desenvolvidas, C3 e também desenvolver e vamos ver como é que isso se uma matrícula relaciona com anual a média capacidade. e para desenvolver um programa de Isso licenças. é Se isso for menos, acima de 25%, a capacidade de licença será ajustada vai ser para baixo. ajustada Para cuidados infantis, existe para o uma capacidade de propósito licença que vai se manter também de para todos todos os os que proporcionam cuidados providenciadores infantis. de childcare. Então, Essa essa capacidade de capacidade de licença licença será será ajustada ajustada também. para baixo também. Também Nós também ajustamos uma desenvolvemos estrutura uma de estrutura base rate baseada e em não meios, existe mais um base não rate que apenas será baseadas multiplicada em para funcionários, programas, o mas nós de criamos funcionários, uma estrutura e com também base em desenvolvemos modelos de uma custo estrutura que baseada em modelos de fundamento utilizam, e horas de são funcionamento utilizados no programa desses a tempo programas, tanto inteiro. Iremos parcial falar sobre esses como detalhes dentro de completo. um minuto, Vamos falar mais sobre isso. desde que a criança se mantenha focada
os para provedores aqueles que de cuidados providenciam trabalhos infantis, de cuidados desde que eles infantis, se mantenham nós vamos focados proporcionar no programa, os no funcionários para esse pessoal do programa. programa, e também para ajustes de Para os ajustes equidade, nós de equidade, nós integramos ajustamos o os que programas foi de qualidade que foram incluído escolhidos nos últimos ajustes de no antigo equidade programa de ajustes de e um equidade. novo E set também de programas que mostraremos nós um iremos sistema de níveis que mencionar vamos dentro de momentos. explicar mais tarde. Então, olhando Então, aqui olhando para para a o taxa índice de base, base nós para utilizamos programas diferentes, de tipos diferentes, modelos de nós olhamos custo para e nós vemos os, o pessoal os ideal funcionários recomendado ideais nesses para modelos e utilizados para modelos de programas, criar e tipos de programas um novo com grupo de uma funcionários base para de rácio esse programa, que será que daí apoiado suporte a esse, encontrando, ao se ir de ajustando encontro com esse aos tipo de custos desse programa. tipo de programa. Programas com base em percentagem Para programas podem operar que em tenham uma menos base de parcial ou completa, 25 então horas receberá por semana. fundos E depois nós vemos os nessa base. grupos mais novos a E terem também crianças programas que funcionam inscritas tanto e quanto terem o número de aulas crianças disponíveis matriculadas ou também pelo número de para esse contingente. grupo E essa de base é a idade mesma para todas e são basicamente as quase colunas licenciadas. idênticos. Não estamos reparando a idade Para da criança. programas de Para cuidados infantis, nós reconhecemos programas que a de idade cuidados infantis não são guia muito os restritos, funcionários. com uma Existe também configuração uma de certa configuração idade. de idades e o número de licenças que eles podem Neste caso, servir. nós E nesse caso, nós também verificamos o olhamos custo para principal de ter um aquele que assistente e impulsiona os continuamos custos perguntando básicos programas para relatarem e também assistência no estruturamos passado e os custos estruturarem a básicos em torno taxa disso. base em torno da E assistência vou aqui de passar para a mesma Adrian forma. Agora Murphy, eu vou minha pedir que colega, a para Adriana que ela Murphy detalhe os fale cálculos sobre dessa os detalhes fórmula. de cálculo dessa fórmula. Obrigada, Como Jocelyn. Como Jocelyn ela disse, disse, eu vou eu vou compartilhar com partilhar agora vocês alguns cálculos por trás dessa cálculos nova da nova fórmula, fórmula. que, como Jocelyn Como a explicou, tem a Jocelyn mesma mencionou, estrutura, a estrutura de capacidade de licenciamento numa taxa, e um ajuste de equidade. E eu num vou rácio passar por de todos base os passos da fórmula da da esquerda fórmula para a direita. corrente e apontar Primeiro, cada da um dos esquerda, passos na assim como fórmula na atual aqui fórmula, vai hoje. ser baseado na capacidade Essa de nova licenciamento pelo número fórmula de crianças que o programa pode numa servir. capacidade de A licença fórmula começa pela de um capacidade de programa. licenciamento Essa para fórmula programas de começa com a de capacidade de licença incentivo para e a programas com capacidade de base em licença de centro 10 e para a crianças, capacidade de trabalhos licença de de 10 para todas programas as de famílias e cuidados programas de infantis. cuidado infantil. O que é O distinto e que que é muda diferente e indo distinto, adiante avançando para cada para fórmula, além dessa é atual quando fórmula, vamos nós vamos ajustar ajustar a essa capacidade de capacidade de licenças licença com base no baseado no número registro. de matrículas. E No o programa cálculo, de matrícula será no baseado cálculo do em 12 registro, meses, estamos uma média planeando histórica de 12 verificar meses, um histórico de o 12 que será um meses programa de controle. Como e Jocelyn identificar explicou as antes, alterações de registro existem com o tempo. programas de Como a incentivo Joceline e mencionou, que pelo menos iremos 75% receberão todo o receber fundo, o montante completo do e os financiamento, programas, pelo e menos se a média for 75% menos de irá receber, 75%, e a a média, capacidade de licença será média de ajustada de acordo. registros do programa No caso de no programas último de ano, cuidados infantis, a todos os capacidade programas de que foram licença irá ser matriculados ajustada de forma uma, apropriada. No caso dos uma, programas uma, de cuidado infantil, cada uma média programa de 12,5 pode crianças. receber o registro Então, e famílias os com 3 ajustes crianças no serão último feitos com a ano base no número de irão crianças ter nesse programa. acesso a Então, vamos para a este seção azul aqui. programa de forma apropriada. O programa A capacidade de licença do programa capacidade irá licenciada será multiplicar baseada com o rácio base, que é determinado pelo taxa custo, de matriculação e também através de uma incluindo nos idade mínima. O grupo E de também será com a base jovens que se o que o programa serve utiliza um assistente. Na aplicação C3, formulários os programas de de aplicação C3, aplicação eles vão olhar para o número servido de por crianças cada servidas por cada grupo, que depois serão iremos usados para utilizar para determinar determinar a faixa etária onde servida cada idade de pelos grupo programas com para base de programas com base no incentivo. centro utilizarão
a taxa de Por forma exemplo, apropriada. Por exemplo, um centro, com base em centro que serve um crianças programa baseado no de polo. centro que serve a Então, crianças isso vai ser a ajustado por tempo inteiro irá todas as receber vagas. $100 No caso por de assento, programas de cuidados não só assento infantis, para o crianças, programa de incentivo como mencionado, será designado com a base que se os assistentes são e como no empregados em tempo caso integral ou de parcial. Center-Based Care, As taxas serão também ajustadas será ainda mais programas ajustados operando com uma base part-time, de se for menos de definindo 25 pelo menos horas por 25 horas semana. por semana, com exceção de programas escolares. Novamente, como a Jocelyn acabou de anotar, estas Então, notas essas taxas de base foram criadas por um programa de têm incentivo e sido que nós estamos trabalhando para em cima disso por refletir os últimos 3 anos. esse espaço de programa. Na próxima, os programas que servem para que pelo menos uma criança de assistência de cuidados infantis, a capacidade das crianças que recebem assistência financeira, assim como programas que recebem bolsas não substanciais que cobrem pelo menos 25% das bolsas, e programas que cobrem pelo menos 25% das crianças serão colocadas no nível 2 e os lucros serão multiplicados por 2,5. Note que isso vai requerir novas coletas de dados e também vamos pedir também que os que proporcionam os serviços enviem os dados para que nós ajustemos os custos de acordo com isso. E, finalmente, programas que não assistem crianças com a assistência financeira de cuidados infantis e aqueles que não proporcionam bolsas substanciais, que pelo menos 25% das crianças, eles estarão no nível 3. Esses programas não receberão nenhum ajuste a mais. E também existem programas que têm também um índice de CEO para educador de 3:1, baseado na sua locação, e os suportes financeiros proporcionados a famílias. Obrigado, Adrienne. Eu não vou passar muito tempo nesse slide, porque ele afeta muito um número muito pequeno da nossa organização, ainda que seja um programa de números significativos, mas nós estamos fazendo decisões sobre como implementar e também baseado na língua do orçamento, uma revisão do nosso sistema de financiamento demonstra que existem 3 organizações de base, e nós estudamos a aplicação e o financiamento para criar para chegar a um número, mas esse número não se liga a franquias. Mas essas franquias representam um apanhado maior, mas isso não é usado para as franquias. Esse número
que vai para as franquias não é usado para calcular os royalties. Nós contratamos 7 organizações e colocamos elas diretamente no nosso plano indo adiante. Nós discutimos a maioria disso. E existem mais alguns pontos que eu gostaria de falar a respeito. Também existem certos programas de pagamentos em lacunas de pagamento. Existe também um programa de disponibilidade que estamos usando para dar forma ao índice de equidade, de maneira que seja bem alinhada com o nosso programa. Nós também ajustamos o índice de compensação de CEO, que é o valor da pessoa mais bem paga, que é o CEO, até o educador de menor salário. Se esse índice é de 3:1, esses programas não vão receber nenhum ajuste de equidade. Nós falamos sobre como trabalhar para entender esses programas e vamos trabalhar com programas individuais. Uma coisa que eu não tinha falado até agora, mas é importante que todo mundo saiba, é que de modo a proporcionar financiamento estável, nós vamos focar em pagamentos, 3 pagamentos mensais, e quando essa fórmula começar, o input colocado esse formulário de aplicação vai determinar o pagamento, e esse mesmo pagamento vai ser dado todos os meses até o fim do ano fiscal, ou então pelo menos até junho. Depois que essa fórmula é colocada em prática, vamos ver o quanto se esperar de pagamento para o resto do ano fiscal. Nós temos também um processo através do qual nós permitimos novos programas licenciados, mas você não é automaticamente licenciado, mas todos os anos nós abrimos o programa para novos provedores, e até então nós fizemos usando uma fórmula para abrir para novos licenciados, se nós vimos que esse número é maior do que o esperado. Então, nós vamos continuar algumas mudanças administrativas e colocando algumas mudanças em lugar. Nós temos temos um processo de recertificação mensal, vai continuar sendo mensal, mas programas têm alguma flexibilização sobre quando receberemos a certificado. Dentro de cada bimestre, depois de cada bimestre, não há mais nenhuma certificação nova para aqueles meses. E não vai ter mais nenhum pagamento para aqueles meses. Nós vamos adicionar para o processo administrativo algumas questões sobre o intuito de abordar famílias que requerem assistência financeira. Isso é necessário para o programa FY26, mas nós queremos entender através desse pacto, saber o impacto desse programa no campo. Finalmente, a implementação, o tempo de implementação. Estamos em setembro e nós estamos tentando finalizar o modelo e fórmula e compartilhar informação sobre onde nós estamos indo na nossa Câmara de Investidores. Nossos pagamentos continuarão com base no nível de estrutura de financiamento que nós continuamos a datar, baseado na mesma estrutura do programa de setembro, e vai continuar ao longo de todo o ano fiscal, no processo, numa base quaternária. Em outubro, o pagamento vai continuar na estrutura de financiamento de maio e junho. Nós não vamos mudar a forma de pagamento, mas nós vamos atualizar a aplicação para adicionar uma nova informação para todo mundo. Então, nós vamos ter toda a informação coletada em outubro que vai ser usada para a nova fórmula, que isso vai ajudar todo mundo a entender qual a informação nós estamos coletando e o que vai estar envolvido nessa
em se matricular em novembro. E vemos também os investimentos que nós usamos para desenvolver essa fórmula. Nós vamos também proporcionar programas com informação assim que nós tivermos o que se pode esperar dos investimentos mensais. Mas para que fique claro, nós não vamos fazer aplicações baseadas nos programas de outubro. Isso é apenas uma oportunidade para novos programas que querem ser implementados e que requerem nova informação. Em novembro nós vamos lançar uma aplicação completamente revisada e aqui nós vamos coletar toda a informação coletada para a nova fórmula e os pagamentos serão definidos baseado nas aplicações de novembro. E esses pagamentos serão os mesmos todos os meses até junho. Ao mesmo tempo, nós estamos reestruturando o processo de recertificação para focar apenas na informação que nós precisamos para algumas das médias anuais e as médias anuais de matriculação. Programas vão precisar de recertificados e reverificações para ver se eles estão matriculando crianças como eles sempre fizeram, mas eles serão pagos, mas o pagamento não será definido baseado nas informações da certificação, mas eles são providenciados no ano que eles foram usados, quando nós ajustarmos o processo de financiamento no ano seguinte. Nós temos também um processo colocado em prática, onde iremos discutir qualquer mudanças que nós vamos propor e discutiremos mudanças no ano seguinte. E nós estamos mantendo no nosso site as informações mais atualizadas sobre o programa C3 e os recursos para os novos programas e maneiras de compartilhar a sua opinião para se manterem. Nós encorajamos todos que se mantenham em contato com o site para ter informações mais recentes. Muito obrigado pela ajuda e pela atenção de vocês.